Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Pô, muito legal. Perguntar tudo bem, sabe? Ninguém vai responder, né? Dizer assim, ó, tudo certo. Muito legal de estar aqui com vocês. A gente vê uns rostos familiares aí, a gente se encontra às vezes nas bienais, né? E eu estava até comentando com o pessoal de Farroupilha, inclusive essa semana, que lá a turma é nova na fé, né? Bem nova, assim. A maioria deve ter 5 anos de convertido, assim, tirando umas 20, 30 pessoas. Então, bem legal, né? E eu estava comentando que a gente não se conhece muito. E muito legal, né? Estar aqui com vocês, estar mais próximo de vocês. Fico muito feliz mesmo. A gente se sente em casa e já sintam-se convidados a ir lá para Farroupilha conhecer a gente também. Então, muito obrigado aí pela recepção amorosa. Muito legal ver quanta coisa boa vocês têm aí. Estava acompanhando na abertura. Nós ainda engatinhamos na questão dos ministérios, ministério de casais. Eu tive uma oportunidade de participar, Fernanda e Sara. Pô, gente, muito legal mesmo. Nós, por sermos uma igreja nova, engatinhamos ainda nesse ministério. Obrigado, Edgar. Como o Edgar falou, Diogo Colonhese, casado com a Sofia, bem agora Colonhese. A gente vai completar dia 8 de abril 10 anos de namoro. Isso é uma coisa sempre difícil, as datas. Dia 12, aí fecha 8 anos de casado. Deus me deu uma esposa, uma namorada, uma parceira. Tá meu sogro aí, Sérgio Sebem, né? E me deu um pai também, né? Já a sogra é mais complicado. Não, deu uma mãe também. Eu aprendi, essas coisas da sogra eu aprendi com o Edgar, hein? Tá? Você já deve estar sabendo, né? Muito legal, gente. Estou desde 2018, então, como obreiro aí na Aliança de Farroupilha, servindo ao Senhor dessa maneira, e que Deus aí continue nos guiando pelos seus caminhos. Muito bom, então, eu quero falar sobre os 10 mandamentos, ser mais específico, o primeiro mandamento. Tá? A gente tem olhado isso com um pouco mais de calma e profundidade na Aliança de Farroupilha e tem sido muito, muito enriquecedor. Então, por favor, abra em Êxodo 20. Nós não vamos ler todos os 17 versículos. Eu vou ler apenas até o 3, por uma questão de tempo. Pretendo não me delongar. Em casa você pode, então, ler os demais versículos. Êxodo, capítulo 20, aqui onde que foi entregue, então, os 10 mandamentos. Depois os mandamentos são repetidos em Deuteronômios para uma nova geração, né? Aqui eles foram dados a Moisés e a todo o povo. Êxodo 20 diz o seguinte: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos aqui como irmãos em Cristo, como família espiritual, Pai. Quando vi o testemunho do missionário, Deus, fiquei pensando que privilégio que nós temos, Pai amado, de estarmos num ambiente agradável, amoroso, com um conforto, Deus, e saber que muitos irmãos estão sofrendo por não poder se reunir. Pai, dá essa sensação, dá esse sentimento de privilégio que nós temos aqui, Senhor. Privilégio de estarmos juntos, realmente compartilhando em comunhão, abrindo a palavra e tendo essa liberdade de estudá-la. Muito obrigado, Jesus. Que nós te pedimos, Pai, e que o Teu Santo Espírito nos conduza para a Tua verdade, que nós possamos, por meio dessa palavra, do primeiro mandamento dado, Senhor, sermos transformados conforme o Teu querer. Então, nos conduza, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então, o primeiro
mandamento, para a gente entender um pouco melhor, eu quero falar sobre 3 pontos de um contexto histórico, né? A idolatria, o primeiro ponto, então, ele se refere à idolatria do mundo antigo, né? Onde estava o povo de Israel? Praticamente todos os povos eram politeístas. Eles, ou seja, adoravam vários deuses. Existiam muitos deuses. Então, o mundo antigo era um mundo onde se adoravam diversos deuses, existiam deuses para tudo quanto é coisa, para tudo mesmo, né? E aí acontecia sacrifícios humanos, prostituição cultural, diversos tipos de rituais, certo? Então, esse primeiro ponto era o cenário, o contexto do mundo daquela época. E aí nós temos, dentro do Egito, onde o povo de Deus estava como escravo, nós temos o cenário da libertação. O que era? O Egito, então, era também uma nação, que a gente fala pagã, que adorava diversos deuses, né? Então, o povo de Deus, ele ficou lá, os hebreus, Israel, ficaram por volta de 400 anos vivendo debaixo do poderio aí do Egito e dessa cultura de diversos deuses, né, profundamente politeísta. Inclusive, além de adorar vários deuses Ra, Osíris, né, Horus e diversos deuses que a gente vê por aí em filme ou desenho, né, o próprio faraó era considerado um deus e seu filho, então, ele seria o sucessor. O faraó era um deus e o seu filho também. É interessante a gente pensar porque diversas gerações nasceram aí nesse ambiente culturalmente influenciado por diversos deuses. E aí o terceiro ponto que a gente tem é no Monte Sinai. Então, depois da libertação, né, uma história conhecida por todos nós, Deus ele vai até o Monte Sinai e lá ele estabelece uma aliança com o seu povo, né? Deus chama Israel para ser uma nação santa. E aí, ele, antes de dar os 10 mandamentos, é muito legal, porque Deus lembra o povo quem ele é. Eu sou o teu Deus, Yahvé, que te tirou da terra do Egito, que te tirou da terra da escravidão. Tá? Muito legal esse contexto. Então, Deus, ele proíbe Israel de seguir essas práticas, porque ele é o único Deus verdadeiro. E quando Deus diz, não terás outros deuses além de mim, não está afirmando a existência de outros deuses. Ele está dizendo, esses deuses são invenção humana. Há um único Deus e um Deus verdadeiro. E há uma ruptura de toda essa cultura, desde o mundo antigo e desde, né, da nação do Egito. Então, ele surge nesse contexto cultural. Né? A vida de exclusividade e de devoção a Deus. Rompem com todas essas práticas politeístas. Então, esse mandamento não é apenas uma regra moral, como a gente fala, né? Mas é uma declaração. Isso é muito legal, gente. É uma declaração de amor. Deus, ele liberta seu povo e um simbolismo que eu achei muito legal para esse momento no Monte Sinai é do casamento. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é um simbolismo, né? O pessoal faz uma comparação assim, que antes de chegar na Terra Prometida, que seria a casa do povo, né, de Israel, onde que eles iriam habitar, antes Deus faz uma aliança, faz votos com o povo. E o simbolismo do casamento é legal, porque antes de o casal ir para o seu lar, e assim deve ser, né, sai da casa do seu pai, da sua mãe, eles vão, né, celebrar o casamento, e no casamento acontece o quê? Os votos, as promessas, a aliança feita. E essa é uma aliança de amor, de compromisso. Tá? E a partir dessa aliança feita, eles entram na Terra Prometida. Eu achei um simbolismo assim muito legal mesmo, porque é uma declaração de amor. E às vezes na nossa cabeça a gente tem isso, né? Poxa, mas só lei, é regras. Quem é casado sabe, né?
que as leis, elas começam na cozinha de casa, né? Deixa o pano no lugar errado. Tem lei para colocar o pano no lugar, né? Então a gente descobre isso e elas são boas. São boas. As leis de Deus são boas. Quando nós consideramos, então, o contexto de Israel, nós vemos esses 400 anos de influência, de idolatria, a gente pode dizer o quê? Que a idolatria, eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem uma visão assim, não, o povo lá estava 400 anos, lá no Egito, era um povo santo, separado, eles não adoravam outros deuses. A gente se engana, porque o próprio povo de Deus tinha alguma expectativa com esses deuses, e de alguma forma adorava esses deuses, seja velado, né, ou não. E aí tem uma frase, eu não lembro se foi de um político, que ele falou o seguinte, que a corrupção, ela está no DNA do brasileiro, ou dos políticos, eu não sei. Parece que é algo que a gente nasce com isso. E quando a gente olha, a leitura do Antigo Testamento é muito legal, porque a gente vê a idolatria, parece que ela está no DNA do povo de Deus. Parece que está impregnada, parece que é quase algo natural se desviar do Deus verdadeiro. E aí, quando a gente faz uma reflexão, a gente olha para o nosso coração, a gente vê que a gente não é tão diferente desse povo, né? A gente também tende a adorar outras coisas que não são o Deus verdadeiro, né? E aqui, antes de libertá-los, Deus, ele se revela, e esse ponto na história também é um marco, porque ele se revela o que? De maneira poderosa. Para os egípcios e para o próprio povo de Israel. E aí Deus ele demonstra o seu poder. De que forma? Eu vou passar de uma maneira breve. Acontece na história que a gente pode chamar de luta de deuses. Né? Não existe luta de deuses porque não existem outros deuses. Mas Deus quis demonstrar isso para os deuses egípcios e para Israel também. De que forma? Nas 10 pragas. Cada uma dessas pragas, Deus ataca uma divindade egípcia. Cada uma dessas pragas, Deus está demonstrando que Ele é o único Deus para os egípcios e também para o povo de Israel. E a primeira praga, as águas são transformadas em sangue. Então, o Deus Hapi, né, é derrotado. As águas do Nilo, é como se o Deus Nilo, ele sangra perante o Deus verdadeiro. Nós temos o Deus da fertilidade, as rãs, né? Então a multiplicação de rãs, depois elas morrem. Então o Deus da fertilidade é derrotado. Nós temos os piolhos, a terra fica cheia de piolhos. Eu não sei se você vai lembrar dos filmes assim egípcios, né? Que tem os sacerdotes carequinha, bem lustrinho, né? Porque eles não podiam pegar piolho, porque senão eles iam ficar impuros. E aí Deus vai lá e enche de piolho. Nós temos as moscas, ataca o Deus da criação. Nós temos também as pestes do gado. O touro simbolizava também um Deus. Nós temos as úlceras. A 6ª praga ataca o Deus da cura. O Egito era considerado, né, uma referência, digamos assim, na medicina. Então, atacado também esse Deus. Chuvas de pedra, fogo, imagina só. Opa, não passou aí? Isso. Chuva de pedra, fogo. Aí o Deus do cosmo é atacado. Tá? Nós temos os gafanhotos. Mais uma vez, o Deus da vegetação é atacado. Interessante, havia Deus para tudo quanto é coisa. Tá? 9ª praga, as trevas. Então, Ra, o Deus Sol, o grande Deus do Egito, ele se torna impotente diante do Deus verdadeiro. E por fim, nós temos a morte, ou digamos assim, o checkmate, né? Que é a morte dos primogênitos. Deus, então, derrota o Deus verdadeiro, o Deus supremo do Egito, que era considerado o faraó. Olha só que legal, que mensagem, né? E quando nós olhamos para essas pragas e para esse momento chave na libertação do povo de Israel, a gente entende que as pragas, né, elas foram mais do que apenas um castigo.
Elas são um julgamento divino contra o Egito e seus deuses. Né? Deus revela que Ele é soberano e que os ídolos não passam de criação humana, incapaz de proteger e incapaz de salvar. Né? Quando nós falamos do Deus do Egito, os deuses do Egito, esquecemos que, por vezes, que eles também eram deuses do povo de Israel. Por isso que, antes da libertação física, que o povo clamava, porque a escravidão era pesada, ocorre uma libertação espiritual. Deus liberta o povo espiritualmente. O povo de Israel estava vendo, olha o nosso Deus, está derrotando todos esses deuses que por hora a gente confiava, que por hora a gente achava que realmente eram deuses. Então ocorre uma libertação espiritual e o povo passa a entender a um só Deus. O que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Ele diz assim, para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vêm todas as coisas, Jesus, e por meio de quem vivemos. Bom, a gente pode se perguntar então, por que os israelitas, o povo de Deus, eles seguiam tantos deuses? O que levava eles a adorar a diversas divindades, em vez de se manterem fiéis ao Deus verdadeiro? E essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Eu achei um comentário do Douglas Sturt, comentário de Êxodo, e ele vai citar 9 razões do que porque o povo ele tinha uma atração para a idolatria. E é muito legal porque cada um desses pontos, e agora eu peço que a gente possa olhar junto para esses pontos, e a gente vê que alguns desses pontos nós também somos atraídos por eles. Então, por que o povo ele tinha essa atração? Ele vai comentar, então, no seu comentário, que primeiro era egoísta. Olha que interessante. No mundo antigo, apesar dos deuses terem muitos poderes, eram poderosos, eles precisavam do homem para completar, para se completar. Era necessário que havia uma participação. Então, olha que legal, eu tenho um Deus é todo poderoso, mas ele precisa de mim, né? Vocês estão entendendo? Cara, era um ritual, né? Desculpa, eu pulei aqui, gente. Era garantida. Tá? O egoísta é o segundo. Então eu vou falar do egoísta primeiro para a gente não se confundir. Era egoísta. Então um Deus, imagina eu adorar um Deus e esse Deus precisar de mim, não é maravilhoso? Tá? Por isso que era egoísta. E a primeira então era garantida. Olha só que legal isso. Era garantida por quê? Se eu fizesse determinada coisa, se eu falasse determinadas palavras, funcionaria. Deus me atenderia. As coisas dariam certo. E aí a gente pensa hoje, para nós, não é uma moeda de troca, né? Tipo assim, se eu quero ir lá comprar uma mochila, né? Aí eu vou numa loja que vende mochila, eu vou lá com um valor significativo, eu dou aquele valor, eu faço a minha parte, eu vou sair com uma mochila. É uma espécie de uma troca, e era isso que acontecia com a idolatria, por isso que chamava atenção. Egoísta, a gente já comentou, ela era fácil. Olha que interessante. Você tinha que fazer alguns sacrifícios, né? Tinha que talvez trazer um animal, alguns cereais, talvez uma porção de vinho. Mas um bom cananeu, naquela época, ele não precisava de um código moral elaborado, de uma santidade ou de um padrão de vida para adorar os deuses. Ele só tinha que ir lá levar, fazer um sacrifício, largar uma comida e pronto. Ele não precisava, ter uma transformação interna, completa, de coração. Ele continua vivendo da mesma forma. Não é assim, gente. Né? Era fácil. É só a gente vir no domingo na celebração. É só participar da célula. Vocês estão entendendo?
Como é legal a gente trazer isso para a nossa realidade. Eu dou o dízimo lá, eu dou umas ofertas de vez em quando. Estou fazendo minha parte, agora está tudo certo. Minha vida eu sigo assim. Tem muita gente não, algumas pessoas que vêm de algumas outras igrejas, né, gente, na aliança, que é interessante. A pessoa, ela sabe de tudo sobre dízimo. Ela dá uma aula. É coisa incrível. Tu quer falar com a pessoa, ela não tem a certeza da salvação. Né? Conveniente. Ela vivia uma religião onde que ela achava que a contribuição era aquilo, devia fazer e estava certo, e a vida que segue, e não havia uma mudança interior, e tantos e outros pontos. Né? Era fácil. Era também conveniente. Né? O culto antigo ele funcionava num sistema de franquias. Então, você tinha lá, eu penso assim, de uma forma de restaurante, né? Se você quer comer um churrasco, tu vai lá, tem uma churrascaria, ela te oferece aquilo. Né? Você busca, é franquia. Ah, mas eu quero comer uma pizza. Você vai lá, tem um lugar que vai ter uma pizzaria, tem frutos do mar, sushi, sei lá. Você vai em determinados locais, então era conveniente. Por que não criar mais um templo? Por que não criar mais um Deus e adorar algo que era, né, conveniente? Era normal também. Isso é muito legal. Porque se o mundo antigo era assim, todas as nações eram assim, o Egito era assim, puxa, nós, o povo de Israel, por que a gente não vai ser assim também? Acho muito legal. Porque é isso que é interessante, é difícil a gente ser uma minoria religiosa. Eu volto a trazer um exemplo lá de Farroupilha, porque nem tudo que é normal é certo, nem tudo que é normal é bom, não é verdade? Lá em Farroupilha, a gente é uma igreja simples, né? A gente tem um palco baixinho, assim, a gente é bem parecido, muito legal. Né? E aí, volta e meia, chega alguém e diz assim, Diogo, se a gente botasse umas luzes, né? Imagina saindo uma fumacinha daqui e pintar isso de cor, fazer aquilo. Não necessariamente que isso é errado, tá? Eu chamo a cada um para seguir dessa forma. Mas a tendência de a gente querer fazer tudo que é normal. Mas está na moda, né? As igrejas estão fazendo isso, por que a gente não faz? É difícil ser uma minoria religiosa. Por isso que era normal para o povo adorar vários deuses. Era lógico, aqui o lógico para a cabeça do ser humano. Era lógico assim, imagina a cabeça do cara. Poxa, o mundo é tão, né, gigantesco. Existem tantas coisas. Poxa, eu planto aqui, tem que ter o Deus da plantação, tem a terra, tem que ter o Deus da terra, tem água, chuva, tempestade, vento, trovão, tantas as coisas, tantos deuses. Pô, tem que ter tantas as coisas, deve ter um Deus para cada especialidade. Né? A gente pensa de maneira lógica. Estava conversando em família, né? E aí eu tinha esse estudo, estava preparando esse estudo. E aí, o meu sogro ele falou que há muitos anos atrás fizeram estudo do abismo ligado com um camarada, e, enfim, não sei se ele aceitou, não entendi direito a história, mas depois de muito tempo encontraram ele, né, caminhando assim, e aí eu digo que acho que ele bateu as bielas, né? Deu uma faísquinha aí ele encontraram esse camarada e tentaram, né, de novo, ver como que ele estava, falar de Jesus, e ele disse, não, eu não acredito, esse negócio de um Deus só. Cara, tem diversos deuses. Imagina só, tu acha que um Deus vai cuidar de tudo? Foi mais ou menos essa a resposta do camarada. Porque é o pensamento lógico dele. E para o povo daquela época era assim. E às vezes, gente, quando nós pegamos coisas e trazemos para a nossa lógica, né, de que existem algumas coisas que vão nos ajudar, que vai nos dar um pouco de sorte aqui, que aí isso aqui traz uma energia positiva ali, e aí Jesus vai ficando de lado, a gente age às vezes da mesma forma, só que de maneira mais velada, e às vezes não nos damos conta. Era agradável aos sentidos. Né? Pô, imagina que legal, você tinha diversos templos, diversos rituais e muitas coisas que aconteciam. Então, a gente gosta de sentir, né? Puxa, tu vai lá, sente uma emoção. Tem uma história que eu achei muito legal, que um cara um dia ele foi visitar uma igreja,
era inverno, um frio, e quando o cara vai visitar a igreja, normalmente ele fica meio assim atucanado, né? Vai indo devagar, e ele parou num lugar e ficou, né? Inverno, um frio, e começou lá, né, o culto, a celebração aqui e tal, e aí ele começou a sentir um calor, assim. Ele, meu Deus do céu, essa igreja aqui é poderosa, né? Começou a suar um frio danado, assim, ele disse, meu Deus, essa igreja, quando ele se deu conta, ele estava na frente da estufa, né? A gente gosta de sentir coisas. Né? E aí, às vezes, nós somos atraídos nem sempre pela verdade, mas pelo sentimento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, com os sentidos. Era autogratificante, porque a turma, digamos assim, era relativamente difícil comer carne, né, naquela época. Então, se você fosse num templo, onde os caras sacrificavam as coisas lá, os animais, né, provavelmente é aí que começou o processo de assar costelão, né? Estou brincando. E aí você participava daqueles rituais, junto, você comia carne, você bebia junto com a turma lá. E também, então, ele era autogratificante. E aí tem um nono ponto que ele cita, que eu não coloquei aqui, que era erótico, porque existia a questão da prostituição cultual, também para o deus da fertilidade. Então havia prostitutas e prostitutos cultuais. É muito legal, gente, porque a gente analisa todo esse contexto do povo, a gente olha os detalhes e vê que reflete muito a nossa própria realidade. Assim como aquele povo, nós nascemos num ambiente impregnado pela idolatria. Nós também crescemos cercado por inúmeros deuses, sejam físicos, né, ou seja o que a gente pode falar de deuses modernos. É muito legal pensar, e eu falo por experiência própria, gente. Eu me converti, eu acho que eu tinha 21, 22 anos, e eu vim de uma religião que se dizia cristã, né? Se dizia cristã. Só que Jesus, eu sempre digo, Jesus era o último da fila. Para tu chegar em Jesus, tu tinha que passar por diversos camaradas. E então, a gente, quando estuda a palavra de Deus, Jesus é o centro da nossa fé. Mas aquela religião que se dizia cristã não apresentava Jesus. Você havia diversos intermediadores. E é interessante que cada um desses intermediadores, eles eram responsáveis por uma área. Não é assim? Tinha um camarada lá que era, se tu queria casar, tu ia falar com o casamenteiro. Tu tinha. Se você é pescador, quem gosta de pescar, tem um cara especialista em pescaria. Um Deus. Você tinha lá, se tinha uma causa muito difícil, assim, tinha uma das causas impossíveis. Olha a semelhança. Diversos deuses, aqui entre aspas, né? Para diversos segmentos, para diversas áreas. Então você nunca ia para Jesus, porque se você tinha um problema, tinha um Deus que ia solucionar o teu problema. E Jesus, ele ficava lá no fundo. Olha só, gente, não é assim? A gente pensa que que a gente nasceu numa sociedade cristã. E eu acho que isso é só no nome. Porque está longe de conhecer. Talvez estou exagerando aqui, mas para a gente entender, sem falar em outros diversas, né, tantas e tantas religiões e tantas coisas que são oferecidas para a gente. Não terás outros deuses diante de mim. E a semelhança com Israel, ela não só se limita a esse contexto externo, né, mas também ao nosso coração. E aqui é muito legal, porque assim como eles, após o casamento no Monte Sinai, volto a dizer um simbolismo, após aquele momento da entrega dos 10 mandamentos, a gente vai ler e logo aquele povo se desvia para adorar outros deuses de misericórdia. E a gente não é tão diferente. Depois que nós conhecemos a Cristo, né, nós temos a tendência de adorar outros deuses. Nós temos o perigo, né, de adorar e procurar novos deuses. Sabe por quê? Porque o nosso coração, gente,
né? Ele busca por ídolos. Ele busca, Romanos vai dizer, lá, Paulo ele vai começar a argumentar na sua carta, no primeiro capítulo, que olha só, o homem caído, né? Ele rejeita o Criador. Né? Rejeita o Criador. E olha que loucura, vai adorar a criatura. Não é assim? João Calvino tem uma frase muito legal que vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Né? O nosso coração, você imagina uma fábrica, está sempre produzindo, né? E o nosso coração está sempre produzindo ídolos. Então, como cristãos, talvez você está se perguntando ou está pensando, poxa, eu já sei, né? Esses deuses das outras religiões, está tranquilo. Isso aí, não, está resolvido. Para mim isso não é um problema, eu não tenho problema com esse tipo de idolatria. Tá 100%. Tá? O problema é quando, né, nós criamos esses deuses modernos. Esse é o perigo. O perigo da idolatria escondida. O perigo da idolatria, né, disfarçada. E é justamente o fato de que ela não parece idolatria. Ela não parece, mas nós colocamos coisas no lugar de Deus. No lugar que é devido somente a Deus. E essas coisas, essas três palavras, elas parecem boas, elas parecem legítimas, e elas são espirituais, e até certo ponto, elas são. Né? E se nós tivéssemos uma luta dos deuses modernos, como teve lá, com as 10 pragas, quais seriam esses deuses confrontados hoje por Deus? Quais seriam esses deuses? E no livro A Lei da Perfeita Liberdade, de Michael Horton, ele vai citar alguns pontos muito interessantes, porque eles são bons, eles são legítimos, até mesmo eles são espirituais, né? É bom, é legítimo, mas que nós conseguimos transformar em idolatria. E isso se torna um Deus no nosso coração. E ele cita esses pontos, gente, eu acho fantástico. Achei muito legal. O primeiro ponto, ele vai falar do trabalho. Eu acho legal porque ele coloca quando o trabalho se torna carreira profissional. E né, a gente pensa, o trabalho é um dom divino, é um dom de Deus. Né? Serve para o nosso sustento. O problema é quando ele vai definir a nossa identidade. Vai definir quem nós somos. E aí, em vez de trabalharmos para a glória de Deus, nós passamos a viver, olha só, passamos a viver pela carreira profissional, né? Sacrificando família, igreja, tempo com Deus no altar do sucesso profissional. Gente, eu vim do interior, aí, Tamandaré, eu não sei quem conhece, acho que ninguém conhece, né? E interior mesmo. E eu vim de uma linha de criação que o pai e a mãe disseram que tu tem que trabalhar. Não era nem estudar, era trabalhar. Tu tem que trabalhar. Havia um valor no trabalho, gente. Né? No trabalho e no dinheiro. A minha mãe, eu sempre lembro, sabe o que ela dizia? Época da moedinha de 1 centavo. Ela dizia assim, Diogo, se tu vê 1 centavo no chão e tu não juntar, tu não vale 1 centavo. Vocês já ouviram isso? Alguém? Cara, tu imagina tu crescer com isso aí? E para mim, o trabalho era um negócio que era a minha vida. Deus me livre de ficar sem trabalhar. Né? Alguém perguntar o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando. E aí você vê quando o trabalho ele se torna um ídolo. E é muito difícil com isso. Porque até hoje, na aliança, eu luto com isso. Tem que ficar os 3 turnos lá enfiado na aliança. Né? Então é interessante a gente analisar, porque essas coisas são sutis, gente. São sutis. Tem um caso na aliança, uma família tão querida, especial, né? Tiveram um filho e ele ficou assustado por causa da questão financeira e ele assumiu 2 trabalhos. E ele tinha 5 horas de intervalo no dia. Certo? 5 horinhas. Ele saía de um trabalho e ia para o outro. O que você faz com 5 horas? Dorme. Ele não vai ver a filha dele crescer, gente. E eu tentei conversar, falar com ele, só que a preocupação dele, né? Estava onde?
Então, olha só como isso pode roubar o tempo de Deus, né? Então, interessante isso, a gente analisar. O próximo ponto, também, isso eu achei muito legal, porque eu sempre falava que a ambição, eu dizia assim, um pouco de ambição, ela é importante, né? Oh, a gente tem que ter um pouquinho de ambição. E depois que eu fiz esse estudo, eu troquei por aspiração. Aspiração. A aspiração, ela é saudável, gente. Não é errado a gente querer ter uma vida melhor. Tá? Não é errado a gente querer trocar de carro, talvez comprar um apartamento, uma casa, sei lá. Isso não é errado. A gente não pode ir para o outro extremo. Né? Eu não sei vocês aqui, mas lá em Farroupilha tem muito isso aí. Parece que quanto mais pobre tu é, assim, tem a história do pobre servo sofredor. Né? Esse é espiritual, né? O cara que está todo lascado. Não é isso também. A gente não vai para um outro extremo. Então, aspiração é legal, tá? Quando a gente deseja isso, mas quando isso se torna ambição, vai para a ganância. Né? O desejo de crescer, conquistar, pode se tornar esse ídolo. E aí faz o quê? A gente mede o nosso valor pelo quê? Nós conquistamos. Nós conquistamos. Tá? Nós medimos o nosso valor porque nós temos. Gente, isso é uma coisa sutil que aparece. Eu quis uma vez fazer um negócio com a minha esposa, porque ela sempre queria ir num fundi, né? E aí eu digo, tá louco, né, cara? Fundi em Gramado ainda, né? Brincadeira, não tem fundi em Tamandaré. Tem que ir para Gramado. E aí é uma paulada, né? E aí o cara já gringo, né? Passou de 5 pila, é caro. E aí eu vou lá com... Brincadeira, né? Aí tá, eu vou lá com muito amor, assim, né? Vamos pro fundi, fazer surpresa e tal. E aí eu chego e digo, já que vamos pro fundi, vamos escolher um restaurante bom, né? E aí tu chega lá no fundi, chego eu lá de ponto, né? E só carrão bonito. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou sair agora aqui. Eu fiquei pensando, gente, de coração aquilo me incomodou. Aí você pode dizer, é bobagem, né? Mas foi um sentimento que eu tive depois. Eu digo, Jesus, que bobagem. Por quê? Será que o meu valor estava no carro que eu tenho? Olha que interessante. Isso não justifica, né? Não quer dizer que eu não vou pensar em trocar de carro. Zero problema. Mas é quando isso mexe com o nosso coração. Interessante, né? Um outro ponto, o terceiro, isso eu diria que está na moda, amor próprio. E aí se transforma pela autoestima, né? Então, o mundo prega que a autoestima é essencial. Mas as Escrituras falam que a nossa identidade está em Cristo. Não é assim? Então, agora, e aí tem uma galera na internet, influenciadores, coach e tal, que eles estão saindo um pouco da teologia da prosperidade e indo para essa questão sentimental. Né? Tem um cara até famoso que ele diz assim, então uma frase famosa, vai cuidar da tua vida, cara. Né? Para que se importar com os outros? Cuida da tua vida. Cara, gente, isso está se tornando um culto do eu. A gente só olha para nós. Tá? Isso se torna um ídolo também. Muito cuidado com o que a gente está consumindo na internet. Deus nos chama para uma vida de comunidade, de servir, de doação. E aí muitos gurus da internet estão dizendo, cara, você está se preocupando muito com os outros. Viva, né? Eu digo o seguinte, em geral, gente, as pessoas falam que a gente tem que se amar mais, né? Eu penso assim, eu tenho um pensamento que a gente já se ama o suficiente, tá? A gente se ama bastante, né? Tem aquela história, você tem que se amar primeiro para amar o próximo. Ah, legal, né? Mas, em geral, a gente se ama bastante. Alguns casos específicos, sim, essa pessoa ela precisa entender que ela é filha de Deus, que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela precisa se amar, né? Mas são poucos os casos. Em geral, a gente já se ama demais. Próximo ponto, a família. Também, pelo menos em Farroupilha, isso é muito forte, gente. Quando a família, que é um dom divino, é algo dado por Deus, ocupa o espaço de Deus, se tornando um ídolo. Né? Rouba, inclusive, o nosso tempo de adoração. Muito comum lá em Farroupilha, 2 situações. A gente recebe bastante gente, familiares, domingo em casa. Né? E as pessoas, todo domingo, faltam, eu digo assim, algumas famílias em específico, com a justificativa, pô, eu tenho que receber a minha família, né, Diogo? Então, eu não posso vir na celebração.
Sempre tem a minha família. A família acaba roubando o tempo de Deus. Em casos específicos, gente, o familiar veio de fora, a gente sabe, pode faltar, não é um problema, tudo isso a gente sabe. Mas quando a família, os filhos, né, o amor pelos parentes se tomam um lugar de Deus. Outro caso também que aconteceu aí na pandemia, tinha uma história na pandemia que era assim, que eles queriam diminuir a população. Vocês ouviram isso aí? Né? Vão botar a pandemia que vai acabar com a população e tal. Farroupilha, meu amigo, os caras ficaram em casa, mas todo mundo engravidou. Né? Então, acho que a aliança lá de Farroupilha, eu nunca vi coisa igual. Né? Se deram um tiro no pé, né? Deixaram o povo em casa. Brincadeira. E aí uma coisa que eu acho interessante nesse processo, acompanhando lá Farroupilha, é que o pessoal ora, Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Aí ficam grávidos, aí começam a orar, né? Deus cuida, que vem com saúde e tal, vem bonitinho, aquelas coisinhas. E quando nasce, somem. Não aparece mais, gente. É uma coisa incrível. Eu sempre digo, né? Vamos ser equilibrados. Tem aquele período dos primeiros meses, vacinação, tudo isso aí, né? Certinho. Entende que tem que ficar mais reservado. Ou às vezes vai um cônjuge, o outro. Dá para fazer esses esquemas, né? O pessoal some. Some mesmo. Aí eu acho interessante, oraram, pediram para Deus, Deus me dá um filho. Eu recebi um filho, tchau, Deus. Né? Não aparece mais, não vem na célula, não tem mais tempo devocional, acaba se afastando e esfriando espiritualmente. Olha só, o filho se torna um Deus. Tem um caso muito legal, eu tinha liberdade com esse rapaz, né? Aí ele foi pai e eu liguei para ele, eu disse, ô fulano, como é que tá? Tudo bem? Família, tudo certo? Tal. Eu disse assim, olha, se fosse tu, né, volta para a celebração, para a gente apresentar a tua menina, que daqui mais uns aninhos a gente já faz tudo junto, né? Já está uns 14 anos, já apresenta e já batiza. Porque era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, quando a família também pode se tornar um Deus. Quinto ponto. Tá? Só tem mais alguns, gente. Já estou me encaminhando para o final. Amigos. Né? Tem 50 pontos aí. Amigos, quando os nossos amigos se tornam escravizadores. A gente pode dizer que isso acontece mais com os jovens, mas com os adultos também. Em que sentido, né, gente? Quando a aceitação social, ela nos escraviza. E a verdade de Deus é reduzida ou tirada em prol dessa aceitação social. Muitos amigos, gente, eles são nossos escravizadores. E a gente tem que se perguntar se a gente deve ou não continuar com essas amizades. Mais uma coisa interessante que aconteceu comigo, tinha um grupo das antigas, né? Que era só meus amigos lá. E aí não são convertidos e eu, Deus, eu preciso, né, falar de Jesus para esses camaradas aí. E eles convidaram para um jantar. Eu disse, meu Deus, debocharam de mim. Eu cheguei no jantar e disse, Jesus chegando, né? Pronto. Passaram a noite inteira, né, me zoando, e assim, coisas até pesadas, beberam, encheram a cara. Foi uma situação que eu disse assim, Deus, eu entrego na tua mão, aí não dá para participar desses negócios não, né? Se os caras quiserem tomar um café comigo, eu vou, né? Mas esse negócio das antigas, para mim, não dá mais certo. A gente analisar quando os nossos amigos podem se tornar esses escravizadores. Outro ponto, descanso, entretenimento. Também muito legal. As férias, né, o descanso, ele é legítimo. Mas na nossa cultura, o descanso, o descansar, ele foi sequestrado por um ativismo. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é assim? E é interessante, gente, porque quando normalmente nós estamos de férias, nós enchemos a gente. Quando a gente entra em férias, o que a gente não quer saber é de agenda. Mas aí a gente cria a agenda das férias. Tem que acordar a tal hora, tem que fazer isso, vamos passear lá, vamos caminhar, vamos não sei o quê, vamos, né, voar de balão, não sei mais o quê, vamos com outra cidade. Se torna um ativismo, e aí as férias, que elas seriam muitas vezes para descanso, onde você teria mais tempo para ter uma leitura da Bíblia, um tempo de oração. Em geral, as férias são quando a gente menos ora e menos pega a palavra de Deus. E quando a gente está trabalhando, a gente usa a desculpa, eu não tenho tempo, né? Trabalho, é escola, é curso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí fica difícil para fazer o devocional. Nas férias, quando a gente tem tempo, a gente acaba
não fazendo, não é? Por fim, o número 7 também, muito legal, vestir. O vestir, ele veio pelo pecado. Não é isso? Não é? Se não tivesse o pecado, nós estaria todo mundo peladão. Mas não, a gente pecou, tem a vergonha. Ninguém fica mais sem se vestir. Não é assim? Nós precisamos nos vestir por causa do pecado. E aí, qual que é o problema desse vestir? Também não há nada de errado, gente, de a gente colocar uma roupa que a gente gosta, né? Por exemplo, assim, a camiseta do Grêmio, né? Um negócio bonito. Brinca. Se eu falo em farroupilha, eu apanho. Tem muito colorado lá. Então, quando a gente pensa assim, não há problema. O problema é quando a gente fica refém da moda. E a moda muda toda hora. Quando a gente encontra, mais uma vez, validação pessoal no que nós vestimos. Né? Quando isso começa a se tornar um padrão na nossa vida. E aqui, gente, muitas pessoas acabam se endividando por querer seguir isso. Né? Então, muito legal a gente analisar esses pontos e esses deuses escondidos no nosso coração. Por que isso é importante, né? A nossa adoração, ela vai moldar a nossa vida. Isso é muito sério. A nossa adoração vai moldar a nossa vida. O Salmo 115, 8 vai dizer: aqueles que adoram ídolos se tornam como eles. Há um processo dessa adoração, de nós nos tornarmos semelhante com aquele ídolo, ou seja, aquele ídolo dominar a nossa vida, e a gente às vezes acaba nem percebendo, mas a gente se torna igual àquilo. Né? Israel, todas as vezes que ele tentava servir a Deus verdadeiro e outros deuses, isso sempre acabava mal, sempre acabava, né, em queda. Adorar falsos deuses, gente, ele vai corromper a nossa moralidade e entendimento. O que governa o nosso coração vai governar a nossa vida. O que governa o nosso coração vai governar a nossa vida. A gente pode nos perguntar, então, bom, diante de tudo isso, o que Deus espera de nós no primeiro mandamento? Né? Exclusividade. Exclusividade. Supremacia de Deus. Em todas as áreas, gente. Por isso que é importante a gente falar, que nem o salmista: Deus sonda o meu coração e vê se não há nenhum ídolo, nenhum Deus, algo que não te agrade. Né? E nós temos isso, a convergência desse primeiro mandamento em quem? Em Cristo. Ele é o cumprimento da verdadeira adoração. Muito legal aqui no louvor, eu acho que foi o rapaz do teclado aí, ele disse: poxa, nós adorar em espírito e verdade. E depois, acho que foi na oração, ele falou que Deus precisa nos ensinar a amar. Né? Amar Ele, e isso é verdade. Né? Nós temos que pedir isso. Mas em Jesus é o cumprimento. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele deve ser adorado. Né? Lá em Filipenses vai dizer: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Né? Então, o primeiro mandamento nos ensina o quê? A gente voltar os nossos corações a Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o único digno de toda a nossa adoração. E Jesus também, Ele vai nos libertar dessa idolatria. Assim como Deus liberta da escravidão, e a gente pode dizer dessa escravidão espiritual, Cristo também nos liberta. A nossa confiança, a nossa adoração está em Jesus. Nós não precisamos de mais nada. Né? Só Jesus. Se o Filho, lá em João vai dizer, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é o Senhor exclusivo em nossas vidas. Aplicação prática, eu gostaria que você pensasse. Examinar, a gente já falou sobre isso no nosso coração. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Pensa. Talvez você já se libertou daqueles ídolos. Mas o que tem ocupado? Né? E uma pergunta, e o segundo ponto já diz, que a gente pode pensar, é rejeitar qualquer confiança, né, em algo, alguém que não seja Deus. Isso inclui carreira profissional, riquezas, reconhecimento, tradição religiosa e tantas outras coisas. A gente se perguntar, né,
o que eu não ficaria sem? Ou se Deus me tirasse algo, né? Se Deus tirasse algo de mim, e eu ainda assim continuaria adorando Ele, né? Muitas pessoas podem dizer, Deus, tu me tirar isso, né? Tirar a minha carreira profissional, né? Eu não te sigo mais. Talvez isso seja um Deus. Tá? Terceiro ponto, viver uma vida de adoração exclusiva a Jesus, orando, estudando a sua palavra, buscando um relacionamento, porque se nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornar parecido com Ele. Se nós amamos a Jesus acima de qualquer outra coisa, se é só Jesus na nossa vida, nós vamos nos tornar parecidos, igual a Ele. Baixa tua cabeça. Fecha teus olhos. O primeiro mandamento, gente, ele é o fundamento para toda a vida cristã. Sem fidelidade a Deus, todo o resto vai desmoronar. E é interessante quando nós olhamos para a Escritura, não adianta a gente pensar em 80%, 90%. Deus quer de nós 100%. 100% do nosso coração, 100% da nossa vida. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Que nós possamos nos render em amor a Ele. Em Cristo nós vemos esse mandamento plenamente cumprido, pois Ele é Deus encarnado, o único digno de adoração. Que possamos guardar os nossos corações de toda idolatria e viver para a glória de Deus, amando acima de todas as coisas. Senhor Jesus, nos ensina, Pai, como foi dito, a Te amar em primeiro lugar, a não ter nenhum ídolo, Senhor Deus, que a gente possa realmente, Pai, se libertar de qualquer coisa que nos prende a essa adoração deste mundo, Pai, ou as coisas que Satanás coloca na nossa vida. Nos guia, Senhor Deus, para nós termos esse relacionamento direto contigo, íntimo, porque é isso que adorar em espírito e em verdade é se relacionar contigo, Senhor Deus. É tê-lo como o único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Muito obrigado por essa palavra, por essa família espiritual. Guia a gente, Senhor, nessa semana para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.